Olá, bom dia. Estou aqui hoje para continuar a nossa conversa sobre a linguagem, a escrita, neste momento que vivemos. Hoje a gente vai conversar sobre jornalismo cultural com André Cáceres, que está aqui. Oi, André. Oi, oi. Tudo bem, Paula? Tudo e você? Tudo bem também. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Bom, vamos conversar sobre este universo amplo aí do jornalismo cultural, né? Eu acho que podia Sim. ser bacana a gente começar pensando um pouco sobre o que é exatamente, né? O que é essa linguagem específica, né, do jornalismo cultural? O que a gente está falando quando fala disso exatamente? Então, existem alguns termos que as pessoas costumam confundir, por exemplo, jornalismo literário e jornalismo cultural. Uhum. Que acho que é até legal a gente começar falando dessas coisas até para as pessoas entenderem, assim, que o jornalismo cultural, de modo geral, é basicamente o jornalismo que cobre o assunto cultura. Então, o jornalista que cobre uma peça de teatro, que cobre o lançamento de um livro, ou que faz uma resenha sobre um álbum, alguma coisa do tipo, ele está praticando jornalismo cultural. É, Você pode. Tem uma subespécie do jornalismo, que é o jornalismo literário, que ele não necessariamente fala de literatura. Aliás, em geral, ele fala de qualquer outro assunto, na verdade. Que, na verdade, o jornalismo literário tem a ver muito com a forma e não tanto com o conteúdo. Ele é tratar o jornalismo, né, os fatos jornalísticos, com um verniz literário. Então, assim, o jornalismo cultural, ele tem a ver com o conteúdo, assim, o que você está cobrindo, qual é o assunto? É uma peça de teatro, é uma obra de arte, uma obra de artes plásticas, e o jornalismo literário, ele tem muito a ver com a linguagem que você vai empregar para cobrir o assunto que for, assim, aí pode ser qualquer tipo de assunto. Nossa, eu nunca soube dessa divisão, olha só como é bom essas conversas aqui. Então, por isso, na verdade, que, por exemplo, a Folha e o Estadão têm dois cadernos. Um é o caderno de cultura, digamos, caderno 2, é ilustrada, e esse jornalismo literário seria o que é feito nos outros cadernos, como o Aliás, no qual você trabalha, e a Ilustríssima, é um pouco isso? Ele, originalmente sim, hoje em dia não tanto, assim, hoje em dia essa divisão existe, até um espaço meio nebuloso, tanto na Ilustríssima quanto no Aliás. É mais uma questão, existe uma questão editorial, assim, de você tratar alguns temas com mais profundidade, então você tem textos maiores, espaços maiores, nesses cadernos que saem só de domingo, né, Ilustríssima, o Aliás, é, então, eles não necessariamente fazem um jornalismo literário no sentido de ser um texto completamente literário, empregando artifícios de ficção para tratar da realidade, mas eles têm sim uma preocupação maior com a forma do texto, com ter um acabamento um pouquinho mais caprichado. Enquanto os cadernos diários, né, a Ilustrada, o Caderno 2, e outros cadernos também em outros jornais, eles têm mais preocupação com a questão factual, assim, de você vai acontecer uma peça de teatro, você vai lá e cobre, avisa o leitor que vai acontecer o lançamento de um livro, então eles ficam mais na agenda, né, ou até mesmo a questão da política, assim, trocou o secretário de cultura, trocou o Ministério da Cultura, então eles vão atrás dessa parte política também. Enquanto esses cadernos dominicais, eles têm um respiro maior. Às vezes eles falam sobre um assunto que nem está tão em pauta assim, mas eles procuram um outro viés para falar daquilo, ou alguma coisa que ninguém está pensando sobre aquilo no momento, eles vão lá e falam, ou então pegam um assunto que já foi debatido, mas puxam um outro fio. Então é mais uma questão editorial, mas ambos são jornalismo cultural, sim. Embora às Não vezes, literário. sim. É, eles podem conter algumas matérias de jornalismo literário, mas o jornalismo literário não necessariamente vai estar só no caderno cultural. Assim, o jornalismo literário a gente encontra hoje muito, por exemplo, em revistas como New Yorker, que tem textos longos, ou a Piauí. Acho que a Piauí é um grande exemplo no Brasil, porque você vai falar sobre uma cidadezinha no interior do Maranhão.
vai falar sobre o cotidiano das pessoas lá, mas você começa a empregar artifícios, você tá lendo, parece que você tá lendo um texto do Graciliano, mas na verdade é uma cidadezinha que existe de verdade, enfim. Então a questão do jornalismo literário é muito. Tudo aquilo é verdade, você checou e verificou aquilo com todo o rigor do jornalismo, só que você trata formalmente aquilo como literatura, assim. Então você vai empregar artifícios literários para contar coisas que são verdadeiras, nada daquilo é ficção. Uhum. Você trabalha num caderno, esse caderno no Aliás, né? E como é que tá, vamos falar um pouquinho desse momento aí que a gente está vivendo, onde parece que todas as atenções, né, estão voltadas para a questão aqui no Brasil, para a política e também para a questão do vírus, enfim. Como é que fica a cultura aí, né? Antes de entrar nisso, a gente já estava num debate meio louco de que a cultura não tem importância e tal, tal, tal. Como é que isso está se dando na prática hoje, né? Como é que está essa situação? Sim, antes, como você bem disse, antes a gente já estava num debate bastante acalorado sobre o lugar da cultura, a importância da cultura no Brasil. Até acho que a primeira matéria que eu fiz esse ano saiu, acho que dia 1º, dia 2 de janeiro, foi sobre se o Estado deve ou não financiar a cultura, e falando com gestores culturais da Coreia do Sul, da Alemanha, da Itália, pessoas que falam como esses países tratam a cultura com uma importância muito maior do que o Estado brasileiro trata, por exemplo. E qual é a importância de você lidar com esse soft power. Então, a gente já imaginava que esse seria um ano em que a gente debateria muito essa importância da cultura. Mas, obviamente, a gente não fazia ideia de tudo que iria acontecer, enfim. Então, todas essas coisas que estão acontecendo em decorrência da pandemia, elas mudaram muito o panorama da cultura no sentido de você não existir como você ter peças de teatro acontecendo, cinemas fechados, shows fechados. Então se debate a cultura por outras maneiras, como essas lives que você vem fazendo, por exemplo. Vários artistas, vários pensadores, escritores vêm fazendo lives, tentando se comunicar, criando meio que uma rede de lives. E do ponto de vista do jornalismo cultural, a mudança do paradigma foi bem grande no sentido de que a gente ficou um tempo sem ter como cobrir, assim, como você vai cobrir um assunto que não está acontecendo, assim. Então, como é que você vai cobrir jornalismo musical se não tem show? Como é que você vai cobrir artes plásticas se não tem exposição abrindo? Então, a gente começou nas primeiras semanas, assim, em março, comecinho de abril, tinha muita matéria mostrando, como os museus estão levando as exposições para o ambiente online, como os músicos estão fazendo lives para ter contato com o público, como os cinemas estão fazendo streaming para tentar angariar o público. Era muito sobre essa transição do entretenimento, da cultura analógica para um espaço digital. E agora a gente está mais cobrindo essa questão de como esses profissionais, porque existe toda uma cadeia de serviços, né? Como esses profissionais vão se manter financeiramente durante esse período. Então, esses são os principais assuntos que têm sido tratados. E, do ponto de vista mais especificamente da cobertura, pelo menos no Estadão aconteceu uma grande reorganização assim de editorias. Basicamente a gente tem dois cadernos no jornal, que são os cadernos de hard news, né, política, economia, tem assuntos mais quentes que a gente diz no jornalismo, assim, assuntos factuais, e o caderno que o Estadão criou que chama Na Quarentena, que ele trata, por exemplo, de temas, como cortar o seu cabelo na quarentena, como tratar do seu gato na quarentena, enfim, como você faz as coisas dentro de casa, e dentro desse caderno é que tem entrado os assuntos que entrariam no Aliás, no caderno 2 que estão todos sendo comprimidos no mesmo caderno, assim. Então, teve tanto a mudança no meio cultural que a gente cobre, quanto a mudança na forma de cobrir, de publicar os assuntos atualmente, assim, que a gente não sabe como vai ficar depois, né? Espera-se que tudo volte a como era antes, mas a gente não tem como ter certeza. E tem uma questão assim, eu sempre amei pegar o jornal na mão, né? As coisas de pegar o papel, abrir, que você não sabe como abre o jornal, eu sempre amei muito isso, assim. E agora dá medo, né? De pegar o jornal e estar contaminado e não sei o quê. Como é que tá essa questão? Já era uma questão antes, né? Esse papel e o virtual. Como é que tá isso agora, assim? Como é que vocês estão sentindo muito isso? Continua as pessoas assinando? Como é que tá isso?
Então, já faz vários anos assim que os jornais estão tentando transportar as assinaturas do papel para as assinaturas do digital. Existe toda uma questão estrutural mesmo do modelo de negócio que está se transformando, não só aqui no Brasil, assim, todos os jornais do mundo estão tendo que passar por uma certa transformação, no sentido de que existe um modelo clássico do jornal impresso que basicamente era uma proporção de 80% das despesas cobertas por publicidade e o resto por pessoas que assinavam ou compravam em banca. E na internet o dinheiro de publicidade ele é escasso, porque por mais que tenha muita publicidade, ele fica preso em certos filtros, né? O Google, o Facebook, assim, que distribuem essa publicidade acabam ficando com a maior parte do dinheiro. Então, os sites, que no final, no caso são os jornais, mas podem ser qualquer sites, eles acabam perdendo um pouco do dinheiro da publicidade quando você sai do analógico para o digital. Então, o que se faz é apostar em assinatura. Por isso que tem esses paywalls, que é uma discussão ética que sempre é debatida, assim, se a informação não deveria ser livre, enfim. Mas existe uma questão de boletos a pagar que obriga os jornais a colocar paywall, enfim, e pedir para as pessoas assinarem. Claro que existem casos como, por exemplo, o The Guardian, que ele é subsidiado, existe uma fundação que banca o The Guardian e ainda assim ele pede assinaturas e doações para as pessoas. Mas ele pelo menos tem uma empresa, na verdade não é uma empresa, é uma instituição que financia o The Uhum. Guardian. Mas toda essa questão estrutural faz com que o modelo de negócio do jornalismo no digital ele seja um pouco diferente do ponto de vista. Não, assim, o jornalismo é sempre o mesmo. Ó. Você Uhum. entrevistar, você apurar as fontes, enfim, ter todo o rigor jornalístico é o mesmo. A atividade em si continua a mesma, mas a maneira de você angariar receitas e de financiar essa atividade, porque o jornalismo é uma atividade bastante custosa, o jornalismo de qualidade, é claro. é, Toda essa maneira de angariar receitas acabou mudando no digital. E é esse o grande desafio para os próximos anos. Que a pandemia, na verdade, não mudou tanto esse desafio. A pandemia só fez com que ele se tornasse mais urgente. E Uhum. sobre isso do papel contaminado, no Estadão não chegou a. Eu, pelo menos, não fiquei sabendo de nenhum tipo de problema no sentido, mas eu sei que no Rio de Janeiro, o Globo, teve muita gente desfazendo a assinatura por medo do jornal, do papel estar contaminado. E o jornal Uhum. teve que fazer uma matéria, assim, explicando por que não tinha perigo de contaminação no papel do jornal, enfim, porque ele não era manuseado, assim, pelas pessoas e tal. Mas existiu, sim, essa questão. Muitas pessoas cancelaram a assinatura em março, assim, lá do Globo, e o jornal fez uma matéria explicando e pedindo para as Então não pessoas não tem. cancelarem. Então não tem esse problema, assim, não é um grande problema o jornal em si como meio de contaminação, é isso? É que eu saiba, não, assim, eu não, não sou especialista em virologia, mas que eu, pelo que eu entendi, o jornal em si não tem perigo. Você não Hum. vai precisar passar álcool gel no jornal, enfim, É, às porque esse ele não quando eu é pego uma questão papel, de ser manuseado. você pode e passar álcool já no papel é uma coisa doida. O Não máximo tem. o Máximo está falando aqui que continuam longas sendo finalizados, longas sendo. Tem muitos longas aí que estão sendo finalizados. O dele é um, por exemplo, ele falou que se você quiser o e-mail dele, ele te passa. Não precisa de Olha, publicidade. Então, tem muita coisa que estava sendo feito antes que está para desembocar agora, né? uhum. Livros, enfim, que iam ser lançados, agora estão fazendo lançamentos virtuais, como o Máximo lembrou aqui, filmes, né, que estão sendo finalizados. Vocês estão em contato com isso? O espaço para a cultura diminuiu, quer dizer, vem diminuindo ao longo dos anos, né? Diminuiu nesse momento também por conta do Covid-19, de ter que falar disso. O espaço do jornal mudou também, né? Acho que diminuiu também. Acho que queria que você falasse um pouco disso. Como é que vocês estão escolhendo essas pautas que estão cada vez, acho que menor o espaço para falar da cultura, como é que está essa questão aí das pautas? Sim, o espaço vem diminuindo historicamente mesmo, e ele diminuiu drasticamente, assim, né, nesses últimos meses. Tanto pela urgência de se tratar da pandemia, por ser um tema muito importante, quanto até pelo espaço físico do jornal, enfim, que foi reduzido para pautas de cultura. E também porque existem alguns repórteres de cultura que foram deslocados para tratar do tema da pandemia. Então, tem menos gente fazendo esse trabalho nesse momento.
Então, sim, o espaço diminuiu, mas a produção cultural também acabou diminuindo, porque por mais que tenha alguns filmes sendo lançados durante a pandemia, alguns livros, algumas iniciativas sendo feitas durante a pandemia, muitos artistas, muitos cineastas, produtoras, editoras acabaram postergando o lançamento, até pela incerteza, né? Porque a gente não sabe muito bem como funciona ainda um lançamento durante a pandemia. Eu até estava conversando essa semana com um escritor que está lançando um livro agora. E eu falei, nossa, mas como é que você está fazendo, né? Porque não tem como ele fazer eventos, reunir as pessoas, autografar o livro. Ele tem que fazer um lançamento digital, com alguma live, alguma conversa digital para atrair a atenção do público e aí vender pela internet, enviar pelo correio. Então acaba que você tem um lançamento que é um não lançamento também, porque as pessoas já faziam essas lives depois do lançamento. Muitas vezes os escritores faziam um evento presencial e depois faziam alguma conversa com alguém, tal, uma entrevista, enviava por e-mail os livros, continuava vendendo depois do lançamento. Então, até por essa incerteza, muitos projetos estão sendo postergados e acabou que a produção que a gente tem que cobrir também está um pouco menor nesse sentido. Não sei dizer se o espaço no jornal diminuiu mais do que a produção ou se a produção diminuiu mais do que o espaço do jornal, mas ambos diminuíram. Mas sim, tem acontecido lançamentos e a gente ainda não sabe muito bem como até para as produtoras, para as editoras, como é o retorno disso. Assim, até é uma matéria que seria interessante de se fazer, Hum. de como tem sido as vendas de um livro lançado nessa época, por exemplo. Porque as pessoas estão em casa, boa parte das pessoas que podem ficar em casa estão em casa, e por isso as pessoas estão consumindo mais cultura, mas também tem muita editora, muito escritor dando livro de graça. Então, por que a pessoa vai comprar um lançamento agora, pagar R$ 40 num livro que ela não sabe se é bom, se tem memórias póstumas de graça, por exemplo? Assim, acaba que a competição também tá acirrada por essa tensão no período da quarentena. Da mesma forma, filmes. Por que a pessoa vai pagar para assistir um filme que está sendo lançado no streaming agora, se tem um monte de projetos que estão abrindo os filmes em streaming? Então tem uma certa competição bem cruel por atenção nesse período. Então sim, o espaço diminuiu, a quantidade de coisas sendo publicadas diminuiu também, mas tem alguns projetos que estão apostando no fato das pessoas estarem em casa para lançar nessa época, assim. O Claudinei, da editora Desconcerto, está dizendo aqui, né, que lançamentos virtuais estão se tornando a alternativa possível durante a pandemia. Porque também, se você parar completamente de lançar livro para esperar alguma coisa, né, a gente não sabe aí, pode ser que até quando que tudo isso vai acontecer. E as perspectivas, ainda mais no Brasil, não são nada boas, né? Então, a gente está conversando um pouco sobre como lançar livros pela internet, né? Como é que vai fazer lançamento virtual. Você já teve contato com esse tipo de lançamento? Já cobriu algum? Como é que está essa questão, especialmente aí dos livros sendo lançados? Porque tem muita coisa parada que vai ter que uma hora ou outra sair, né? Como é que você vê isso? Então, Você que também escreve, né, André? sim, sim, eu também escrevo. Além É do uma jornalismo. Sim, é uma época boa para escrever, né? Porque a gente está em casa, acaba ficando confinado, tem um pouco mais de tempo livre, mas é uma época complicada para se lançar alguma coisa. Eu conversei com alguns autores, recentemente eu entrevistei a Ana Moilaer, que lançou um livro de contos, a Noemi Jaffe, que lançou um romance. Tem um romance escrito a 8 mãos, que saiu pela Alfaguara, vários autores, a Luísa Geisler, Samir Machado, Marcelo Ferroni, é, a Natália Polesso. Vários autores estão lançando livros agora e eu cobri esses lançamentos e tudo, mas eu não cheguei a conversar com esses autores sobre o retorno financeiro desses lançamentos e tudo, até porque normalmente a gente acaba lendo o livro antes dele ser lançado e publica meio na data, ou próximo da data do lançamento, então a gente nunca fica sabendo muito bem se deu certo ou não, assim, se o livro foi bem ou não. Mas eu suponho, assim, eu não tenho certeza agora, porque eu não cheguei a conversar. Até se alguém que estiver assistindo, o Claudinei, que eu conheço até, se tiver como falar, assim, como tá, eu imagino que esteja bastante complicado, assim, principalmente no Brasil, que a gente tem uma questão de dificuldade de angariar leitores, enfim, tanto por questões econômicas quanto por questões culturais, educacionais. O Brasil tem um grande problema de leitura. Então, os livros, eu imagino que
que já era um problema, assim, um lançamento de um livro bem sucedido no Brasil vende 200, 300 exemplares, o que não é nada se você contar perto de outros países, mesmo na Argentina, outros países sul-americanos, assim, o brasileiro realmente tem um grande problema no mercado leitor. E agora eu imagino que não deva estar melhor do que antes, mesmo que exista essa alternativa que vai ter que ser a única possibilidade por alguns meses, infelizmente, mas eu imagino que os lançamentos estão bastante prejudicados ultimamente. Uhum. Tanto que as maiores editoras estão postergando os lançamentos. Tem muitos livros que iriam sair em março, abril, que ainda não saíram e não tem previsão, assim. Então, eu imagino que, de fato, os lançamentos estão bastante prejudicados. Vocês têm, por exemplo, aí uma questão, eu fiquei pensando, né? Se não tem o produto em si, tem o pensamento sobre, né? O fato de das pessoas estarem em casa, a questão da escrita, vários editais sendo lançados para poder ajudar um pouco os artistas, né, que estão em casa sem poder trabalhar, né? Sem poder sair de casa, por exemplo, teatro é uma das coisas mais prejudicadas, né? Tem toda uma cadeia aí. Vocês tiveram algum tipo de conversa ou tem essa pretensão, apesar que imagino como está a correria aí, né? Por conta de tudo, toda essa demanda, de um pensamento diferente sobre o jornalismo cultural nesse momento? Então, não sei, matérias falando sobre questões que não sejam. Porque a ideia do jornalismo cultural, né, não é só ter o produto, né? Mas tem o pensamento sobre, né? Tem alguma conversa de vocês sobre talvez essa mudança de direcionamento, de foco? Para poder, por exemplo, ter matérias mais reflexivas, coisa que tinha antes, né, quando tinha mais espaço para a cultura, né, do que exatamente ficar focado num produto, por exemplo, seria uma saída para o jornalismo cultural, talvez eles reinventar também, e também dar espaço para pessoas, para os próprios artistas, né, escreverem e refletirem. A gente tem, até antes mesmo da pandemia, a gente sempre tem essa conversa de como criar produtos mais atrativos, no sentido de serem coisas mais profundas e não tanto ficar nessa agenda e tal. Esses cadernos que a gente falou no começo da conversa, Ilustríssima, ou aliás, eles têm um pouco essa proposta de não ficar presos na agenda, no assunto que está em foco, em pauta, e tentar expandir as discussões para outras coisas, trazendo pessoas de fora do jornal para escrever. A maior parte dos textos publicados tanto na Ilustríssima quanto no Aliás são de pessoas que não são jornalistas da casa, né, tanto da Folha Uhum. como do Estado. Então, até que existe essa tentativa de fugir um pouco da rotina no jornalismo cultural. Eu não sei dizer em que ponto a pandemia vai afetar esse tipo de produção, assim, se ela vai beneficiar isso ou se ela vai prejudicar, porque os jornais, como qualquer outra empresa, também estão passando por uma crise por conta da pandemia. E no caso deles é uma crise dentro da crise, né, que já havia uma crise no setor e eles também estão com bastante dificuldade nesse sentido. Então, eu não sei dizer se vai ter muita mudança nesse sentido nos próximos tempos, não porque a pandemia não seja um bom pretexto para que isso aconteça, mas porque a situação dos jornais já é bastante complicada, e você inovar nesse sentido, trazer gente para escrever, fazer coisas diferentes, sempre é uma coisa que demanda um certo investimento nesse Uhum. sentido. Então, ainda é uma coisa bastante nebulosa. Eu não sei como que isso vai ficar nas próximas semanas, assim, é uma coisa bem imprevisível. Agora é cada dia um dia, né? Sim. O Marcelo Nocelli aqui, que é editor, ele falou que, na verdade, os lançamentos virtuais as pessoas vão e elas têm vergonha um pouco de não levar o livro, né? Apesar que tem gente que vai no computador, mas ele falou e que no virtual, ele falou que 80% menos de venda, que as pessoas vão, dão um oi e não compram. Então, ele está contando um pouco aqui, acho que a experiência dele com o lançamento virtual, que você estava falando, né? Se funciona ou não. Ele está dizendo isso, que as pessoas no virtual vão e muitas vezes não compram, né? O presencial é Marcam mais. presença ali, né? Estou aqui, beijo. Eu queria também falar com você um pouco sobre a questão de pauta, né, no jornalismo cultural, que é uma coisa que muito se fala, né? Assim,
Como é que vocês, com espaço cada vez menor, como é que essa escolha de pauta, muita gente fala, eles são pautados pela indústria, eles são pautados pelo mainstream, né? Você que está aí na lida do dia a dia, é assim mesmo? Tem uma imposição que vem de grana, de coisa de fora, enfim, vocês têm que ficar ali pensando, meu Deus, são 15 coisas bacanas, como é que eu escolho uma? Tem a questão também dos dias, das datas, das coisas, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que é essa questão da pauta. Olha, essa é uma questão bem interessante, porque a gente sempre tem muito mais coisa a tratar do que espaço, não só espaço, assim, porque qualquer coisa a gente pode publicar só na internet. Hoje em dia o jornal tem a internet, que é um espaço infinito, né? Mas assim, a gente tem uma quantidade limitada de pessoas para produzir esse conteúdo com qualidade. Então a gente sempre tem muito mais coisa legal para se fazer do que tempo disponível, energia disponível, pessoas, né, braços para fazer isso. Então existe um funil ali que é a quantidade de coisas que a gente consegue fazer num tempo hábil. A gente tenta, existe assim as pautas que são impossíveis de se escapar. Então, por exemplo, Chico Buarque vai lançar um livro. Você pode gostar ou não gostar do Chico Buarque enquanto escritor, mas você não tem como ignorá-lo. Assim, existem autores brasileiros, não só na literatura, mas sei lá, Tom Zé vai lançar um disco. Enfim, pessoas que vão fazer alguma coisa que você não tem muito como ignorar. Mesmo que seja ruim, você tem que cobrir para falar que é ruim, assim. Então, a gente acaba ficando um pouco atrelado nisso. Isso eu falo mais os cadernos, voltando naquela divisão entre os cadernos dominicais e os diários eles têm muito mais esse compromisso, assim, os dominicais eles podem tratar ou não, assim, não tem muito essa questão. Mas no jornalismo cultural, de maneira geral, você tem que cobrir esse tipo de coisa. Então tem essas demandas que são específicas do momento, assim, se alguma coisa muito importante está acontecendo, você é obrigado a falar sobre aquilo. É, é uma. Importante você está dizendo assim, são, por exemplo, pessoas reconhecidas, né, assim, que já tem uma carreira, que tem essa questão. Mas mesmo gente que tem carreira de muito tempo e é muito bom, nem sempre é aquilo que você vai pôr no jornal, né? O que é importante exatamente nesse sentido? E tem gente muito boa com uma carreira incrível e que não tem lugar no jornal. O que Sim. se chama de importante, André? Nossa, isso é muito complicado, né? Porque às vezes a gente lá no Aliás, às vezes a gente acaba cobrindo algumas coisas que o jornalismo diário deixa passar, e a gente fala, nossa, isso é tão importante, esse livro aqui é tão importante, não saiu uma linha aqui, enfim, vamos dar alguma coisa sobre ele e tal. E muitas vezes o que é coberto e o que não é coberto acaba ficando sujeito a não só as preferências dos repórteres, mas também as aptidões dos repórteres. Então, assim, se você tem uma equipe de jornalismo cultural que tem 20 pessoas e 15 delas manjam muito de cinema, 4 delas manjam muito de música e só uma conhece muito de literatura, você vai ter uma cobertura deficitária em literatura. Não porque você não considere que aquelas coisas são importantes, mas porque você demora mais para fazer uma cobertura literária porque você tem um tempo maior para ler um livro do que para ouvir um disco ou ver um filme. Então, existem umas questões que você fala, nossa, tal jornal não publicou nada sobre aquilo, será que não considera importante? E às vezes é simplesmente porque tinham 3 pessoas de férias, uma pessoa só que de fato costuma cobrir aquela área, e a pessoa estava cobrindo uma outra coisa, e não tem como você dar conta dessa demanda toda, até porque as redações nos últimos 20 anos estão sendo cada vez mais esvaziadas, né? Você pega redações de cadernos que tinham 40 pessoas, 30 pessoas, que hoje em dia estão com 10 pessoas e tem que dar conta de uma produção cada vez maior, né? Porque hoje em dia se produz mais livros, mais filmes, mais música. Então, existe essa questão que nem sempre o jornal desconsidera alguma coisa como importante. Às vezes, ele simplesmente não tem gente suficiente. Assim, isso é uma realidade muito triste, na verdade, mas ele simplesmente não tem gente suficiente para fazer todo aquele conteúdo que ele gostaria de fazer. E não tem verba para pagar pessoas de fora para ficar fazendo tudo que seria interessante de se fazer. Então existe isso de que muitas vezes as coisas deixam passar simplesmente por falta de braço, assim. Mas também existem coisas, por exemplo, a gente recebe muita coisa. Eu
costumo cobrir mais literatura, então eu recebo muito livro e muitas vezes eu fico dias e dias pensando, ó, eu tenho esses 3 livros para ler aqui para fazer matéria, mas chegou um aqui que eu queria muito. Vai voltar. Ele tá falando uma coisa super. André, você ficou parado aí um tempo. Você falou que tava, quando você pegou os 3 livros, você tinha que escolher um, e É, aí eu, parou. várias vezes eu tenho assim 3 livros que eu vou ler um para depois ler o outro e fazer 3 matérias. E aí chega um que é muito mais importante do que os outros 3, aí o terceiro eu deixo parado. Aí vai. Então às vezes a gente tá numa corda bamba ali e chega uma hora que eu penso, nossa, esse livro aqui que eu queria tanto escrever sobre, agora já passou 5 meses o lançamento dele, porque foi chegando coisa, chegando coisa, chegando coisa, e aí agora perde um pouco o sentido de se cobrir ele, não sei. Então, existe, em geral, o que se deixa passar de ser importante é isso. Mas a gente tem as outras pautas que você tinha até citado, de, por exemplo, datas, enfim. O jornalista gosta muito dessa coisa de efemérides, né? Os 100 anos de não sei o quê, os 50 anos de não sei o que lá. Que até hoje é uma coisa que se discute muito. A gente deve ficar falando de data, porque a data vai acontecer de qualquer jeito, não é uma notícia que seja 100 anos de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, às vezes as datas são interessantes para a gente trazer algum assunto que não estava sendo tratado, assim. Então, ou então, por causa da data, se faz alguma coisa e aí você tem a oportunidade de falar daquilo. Então, às vezes, as efemérides são uma coisa bem controversa no meio jornalístico. As pessoas, às vezes, o leitor gosta muito de efeméride. Ah, os 100 anos daquilo, aí tem um monte de gente lendo sobre aquilo. Mas, às vezes, a gente acha um pouco não tão importante assim, porque a data é uma coisa que inevitavelmente iria acontecer, não é uma coisa imprevisível. Então, essa coisa das pautas é realmente um grande equilíbrio que a gente tem que fazer entre o que a gente gostaria de fazer e que não tem tanta atenção, mas que a gente acha importante, as coisas que a gente acha inevitável falar, assim, uma coisa muito popular que a gente não tem como deixar de falar, mesmo que seja para falar mal ou para dar uma nota de que aquilo existe, as coisas que a gente acha que a gente deveria tentar introduzir para o público. Tem uma coisa que os repórteres culturais, eles costumam sempre vir de algum background e costumam tentar sempre trazer esse background para o público, assim. Então, é, eu, por exemplo, venho muito do meio da ficção científica, eu pesquiso esse assunto, escrevo sobre esse assunto, então eu sempre tento tratar sobre esse tema para o público, mesmo que nem sempre seja alguma coisa extremamente popular, assim. A gente tem muito essa ideia de que a ficção científica é uma coisa super popular, mas na verdade não. Algumas coisas da ficção científica são, mas muito dela não. E tem, por exemplo, repórter de música que vem do meio do samba, então ele tocava em rodas de samba, tudo conhece todos os sambistas do mundo. É claro que ele vai ter um conhecimento muito maior nesse sentido e ele vai trazer isso pro público de uma forma que, se ele não tivesse na equipe, aquilo não seria tratado, assim. Então depende muito de quais profissionais você tem à disposição dentro de uma equipe de jornalismo cultural também. E às vezes depende até do próprio público. Você percebe que hoje em dia na internet você tem sites que são muito segmentados. Então você tem, por exemplo, um site que é só de cultura nerd. Então ele vai dar alguns assuntos muito específicos que nenhum outro site vai publicar, porque aquele site é extremamente segmentado. Então o público que muitas vezes não é tão expressivo para um site como o Estadão ou a Folha publicar algum assunto, é um público suficiente para um site segmentado e pequeno ir lá e falar sobre aquele assunto porque aquele site vai destrinchar aquele assunto. Então, isso não só no jornalismo cultural, todo tipo de jornalismo vai ter essa especificação, assim, essa ramificação em coisas cada vez mais nichadas, cada vez mais específicas. Então, depende muito tanto de todas essas questões que a gente falou antes, mas também de qual é o público leitor de determinado jornal, de determinado site. Muitas vezes vale mais a pena você falar por exemplo, o Estadão tem uma grande cobertura de música erudita. Não é o maior público do mundo, o público da música erudita, mas
o público da música erudita lê o Estadão para ler música erudita. Então, que seja muito menos gente do que o público da música sertaneja, mas o público da música sertaneja não é o público que costuma ler o Estadão. Então, faz mais sentido o Estadão publicar uma matéria sobre música erudita do que sobre música sertaneja. E, assim, não fazendo nenhum tipo de juízo de valor entre as duas, mas às vezes você tem um público muito grande que está muito disperso por vários veículos. E às vezes você tem um público relativamente menor, mas que vai inteiro ler o seu veículo. Então vale a pena você dedicar espaço a esse público, assim. Então são muitas e muitas questões que acabam determinando o que vai entrar e o que não vai entrar no jornal, assim. É uma coisa multifatorial. Você está falando é legal, né? Que hoje em dia a gente tem outros lugares, né? Antes era só o jornal que falava de cultura, né? Assim, você tinha que não estava lá, não estava, né? Na imprensa. Claro que os jornais ainda têm né, uma penetração muito grande, mas você tem aí agora outros veículos, né? Que coisa que quando eu estava no jornal 20 anos atrás não se tinha. Mas você está falando essa questão da subjetividade um pouco, né? Então, cada repórter sabe um pouco mais disso ou daquilo, vai saber das coisas que estão acontecendo e traz aquilo. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura, né, de um jornal que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, às vezes você põe uma matéria, sai sei lá, um título que a pessoa não gosta, você fala, bom, não fui eu que fiz o título, né? Foi o editor. Queria que você explicasse um pouco e que, na verdade, o editor deveria lidar um pouco com essa subjetividade para deixar as coisas um pouco balanceadas, né? Se cada repórter vier puxando para o seu lado, né? Como é que fica isso? Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas essa estrutura, né, de um caderno dentro de um jornal. Sim, essa estrutura ela não vale só para jornalismo cultural, assim, qualquer caderno dentro, o jornalismo econômico é a mesma coisa, o jornalismo político, esportivo. Eu sento, quando eu costumava ir para o jornal antes do home office agora, eu sentava muito perto do pessoal de esporte, e eu achava muito curioso as discussões deles, porque sempre tem o cara que cobre surf, e aí você fala, nossa, mas surf, né, que específico. E aí ele ficava, não, mas a gente tem que publicar essa matéria sobre surf, porque é muito importante, porque é o campeonato mundial de não sei o quê. E aí você fala, caramba, que interessante, né? Porque às vezes você não sabe nada de surf e tem todo um público que acompanha o surf, e aí o editor precisa balancear entre o cara que quer ler sobre o jogo do Corinthians e o cara que quer ler sobre surf. Ou então o cara quer ler sobre o basquete para cegos. Então tem públicos muito específicos dentro de cada editoria. No jornalismo cultural é a mesma coisa. Você tem as grandes áreas ali, literatura, música, cinema, teatro, artes plásticas, mas e dentro de cada uma dessas áreas vai ter repórteres que vão se especializando, até porque ao longo dos anos você começa a ler mais sobre um assunto, se interessar mais sobre o assunto. Às vezes você vai fazer uma pós ou vai fazer uma pesquisa informal e começa a se interessar e pesquisar sobre esse assunto e você vai ficando meio que um especialista naquilo. Então, se surge uma pauta sobre aquilo, as pessoas já passam para você, ó, você que entende disso daí, faz uma matéria sobre isso. E você acaba, o caminho da sua carreira vai te levando para se especializar sobre alguma coisa. Tendo em vista isso, o editor ele tem uma função muito importante no caderno que é de fato de equilibrar. Assim, às vezes ninguém quer falar sobre o Luan Santana, mas às vezes é importante que alguém fale sobre ele porque ele é muito importante no sentido de visualizações, enfim. Então tem, ou então ninguém quer falar sobre o último concerto da USESP, mas é muito importante, talvez não no sentido de visualizações, mas por ter uma importância intrínseca. Então, o editor ele tem uma função muito importante de distribuir o material, de tentar fazer com que o caderno aposte em coisas novas que ninguém estava pensando, mas também não deixe passar coisas óbvias. E isso, como eu já disse, não só no jornalismo cultural, assim, todo tipo de jornalismo tem isso. A estrutura básica assim de um caderno, não só de jornal impresso, mas qualquer site, qualquer jornal, ela consiste num editor, né, que é a pessoa que vai decidir, em última instância, o que vai ser publicado, o que não precisa ser publicado. Assim, não que ele vá censurar alguma coisa, mas às vezes você tem um dia para fazer 5 matérias, você não vai conseguir fazer todas elas com a mesma qualidade. Então, provavelmente, se você não conseguir decidir, assim, é ele que vai falar, ó, é melhor a gente apostar nisso e deixar as outras coisas, enfim. E nisso entra a subjetividade, entra as questões do que é mais popular, ou o que é mais importante, o que precisa ser publicado.
E é uma discussão diária, assim, uma discussão que você tem Uhum. todos os dias e que não existem fórmulas. Tem esse editor, tem os subeditores, por exemplo, que são pessoas que vão. Porque num jornal grande como o Estadão tem toda uma grande estrutura para além do caderno. Então, as pessoas que. Tem várias pessoas que fazem só a primeira página do jornal. E você fala, nossa, mas só a primeira página? Só que assim, fazer a primeira página do jornal é um trabalho imenso, porque a primeira página ela faz a curadoria do que tem no jornal inteiro. Então, se você tem um jornal com 80 páginas, você não tem tempo hábil de ler tudo isso em um dia para saber o que é mais importante e decidir. Então, você precisa ter pessoas que são empenhadas só na comunicação dentro do jornal, por meio de reuniões, enfim, para falar o que está sendo publicado, para que as pessoas decidam o que publicar, onde, enfim. Existe toda uma estrutura, isso no impresso, mas no portal também, assim. Você tem a home do jornal. A home do jornal é uma estrutura imensa, assim, se você olha a home do UOL, a home do Terra, a home do Estadão, da Folha, você vê uma quantidade, assim, imensa de coisas, mas cada uma dessas coisas não está lá por acaso, assim. Tirando, por exemplo, quando você vai no índice das últimas notícias publicadas, que ele é automático, Uhum. todo o resto são pessoas que estão pensando e falando, olha, esse link aqui não está sendo muito clicado porque talvez as pessoas não estão entendendo essa manchete. Vamos trocar isso para uma coisa mais fácil de entender. Ou Meu então gato vamos quis trocar entrar aqui. os gatos das lives. Vamos trocar isso para uma coisa que as pessoas entendam melhor. Vamos trocar PF para Polícia Federal. Vamos trocar STF para Supremo. Às vezes a pessoa não está entendendo a sigla e não está clicando, tal. Ou então, não, essa matéria aqui o pessoal não achou interessante, então vamos trocar essa por outra matéria, tal. Ou essa matéria já está há muito tempo aqui no portal, vamos trocar por outra. Tem pessoas pensando sobre toda essa estrutura que não estão nem dentro das editorias, elas estão acima das editorias, e assim, elas não fazem nenhuma matéria, mas elas são fundamentais para que as pessoas cheguem nas matérias que elas querem chegar. Uhum. E abaixo dos editores, tem, por exemplo, pessoas que entram super cedo e vão ler o Diário Oficial. Então, se tem alguém que foi nomeado no Diário Oficial, é, a pessoa não vai esperar a concorrência publicar se alguém foi nomeado. A pessoa vai olhar o Diário Oficial para ver se teve alguma exoneração, alguma nomeação nova, enfim, para publicar sobre isso. Tem as pessoas que recebem 1.000 e-mails de assessorias de imprensa tentando encaixar alguma pauta ali e tal, e aí vem também essa coisa subjetiva de o que é mais importante, assim, o que o nosso público vai querer mais, ou o que é mais importante. É, e tem os repórteres, né, obviamente, que vão produzir de fato o conteúdo, tem os fotógrafos, tem os colunistas, tem resenistas, então pessoas que não necessariamente são do jornal, mas que costumam escrever, costumam colaborar esporadicamente para o jornal. Então tem toda uma grande cadeia de pessoas produzindo conteúdos que muitas vezes o próprio leitor não percebe. Assim, às vezes o leitor não entende muito bem a diferença entre uma reportagem, um artigo de opinião, uma entrevista. Ele acha que tudo é um pouco a mesma coisa. E Uhum. muito por causa da pouca familiaridade que as pessoas têm com a linguagem jornalística. Mesmo pessoas que costumam ler notícias, às vezes não percebem que, isso aqui que ele está falando é um absurdo, tal, mas é um artigo de opinião, assim, é a opinião daquela pessoa e não necessariamente do veículo. Ou então, mas isso daqui, não sei o quê, e é o editorial, assim, é a opinião do veículo. Talvez os profissionais não concordem com aquilo, mas os profissionais Uhum. estão lá. Ou então é uma entrevista, então você vai lá, entrevista um artista, o artista vai falar o que ele pensa, assim, você não vai mudar o que o artista está falando. Então ou então uma reportagem, assim, a reportagem ela tenta ser o mais isenta possível nos limites da possibilidade. Você tem muitos formatos que são feitos por profissionais diferentes. O editorialista não é a mesma coisa que um repórter, eles têm habilidades diferentes para fazer coisas diferentes. E toda essa estrutura é uma coisa bastante complexa. Então eu acho que é bacana que a gente deixar claro que é gente, né? Tem gente fazendo isso tudo sempre ali por trás, pensando, enfim, né? E muita gente, né? Eu queria que você falasse um pouco desse momento, porque eu lembro que eu fiquei pouco tempo na redação, mas fui colaboradora a vida toda do jornal, mas a redação é um lugar, né, assim, onde o jornal acontece, né, isso que você está falando um pouco. Vem um cara, tem que conversar com o outro para ver o que está sendo feito, o que vai ser amanhã. Eu lembro
na minha época ainda riscava as capas, a primeira capa ainda tinha aqueles riscos, né, que hoje é tudo no computador. Mas a questão do jornalismo escrito, assim, tem muito essa questão da redação, né, da vivência das pessoas ali, da troca entre elas, isso faz também muito o jornal. Como é que isso está sendo resolvido nesse momento, assim, né? As reuniões de pauta, né? Os estagiários, eu lembro de correr para pegar o editor dentro do elevador, para ele lembrar que a gente existia, enfim. Toda essa mítica um pouco da redação de jornal. Como é que está acontecendo isso hoje, né? E como é que vocês estão resolvendo essa questão de não poder estar lá? Então, é muito interessante isso, porque eu lembro que mais ou menos um ano atrás a gente publicou uma entrevista com o Domenico Di Masi, é um filósofo italiano, Uhum. que é um Do filósofo ócio conhecido criativo, né? pelo ócio criativo, exatamente. E ele falou uma coisa que na época eu já concordava, assim, mas eu percebi que rolou um conflito de gerações, assim. Ele falou que o home office é uma coisa muito importante para o futuro, porque ele diminui o trânsito, diminui a poluição, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, não sei o quê, que talvez se as pessoas pudessem trabalhar 2, 3 dias por semana em home office seria interessante. E eu lembro que quando a gente publicou essa entrevista, até o meu próprio editor, que é mais velho do que eu, enfim, ele falou, nossa. Eu acho que esse Domênico, ele não tá muito certo, não, porque não tem como você, por exemplo, fazer um jornal em home office, assim, isso é impossível. E é muito louco como essa pandemia fez com que coisas que eram até 2 meses atrás impossíveis se tornassem reais, assim. Não foi nem uma questão de, talvez seja possível, foi uma questão de como vamos fazer. Então, a semana passada, uma colega repórter teve que ir na redação buscar alguma coisa, acho que uma cadeira. Ela foi pegar uma cadeira porque na casa dela ela estava moendo as costas. E aí ela fez um vídeo da redação vazia, assim, é uma coisa fantasmagórica, porque a redação do Estadão é enorme, aquele prédio lá na Marginal, gigantesco, assim, tudo apagado, tudo vazio lá, tal. Então o jornal está de fato sendo feito praticamente todo em home office. Obviamente, os fotógrafos, quando eles vão fazer foto de uma rua vazia, eles não têm como fazer isso por home office. Então, fotógrafos estão indo para a rua para pautas que sejam absolutamente necessárias. Alguns repórteres que estão indo cobrir o dia a dia, por exemplo, numa UTI, o dia a dia no hospital, estão tendo que ir e se expondo, né? Até por isso que os jornalistas não estão na linha de frente como os enfermeiros, mas eles também são uma profissão essencial e estão se expondo bastante, principalmente os jornalistas que cobrem esse dia a dia nos hospitais. Ou então um jornalista que vai cobrir política em Brasília, ele não tem como ficar fazendo isso só de casa. Então, tirando Nossa, esses esses profissionais, estão sofrendo nesse momento no Brasil, hein? Pelo amor de Deus. sim, desde antes da pandemia. É, E então, tirando esses profissionais, todo o resto, assim, você diagramar a página, ou você publicar na internet, ou você fazer vídeos ou redes sociais, enfim, tudo está sendo feito de casa. Mesmo escrever as matérias, enfim. E a comunicação tem sido bastante difícil, assim. É, Tem aquela coisa que a gente sempre falava que muitas reuniões, não só no jornalismo, mas muitas reuniões que podiam ser resolvidas num e-mail. E hoje em dia, aparentemente, essas reuniões estão sendo resolvidas num e-mail. Assim, é a única coisa boa dessa quarentena. E a gente não sabe muito bem como vai ser depois da quarentena. Se a gente vai voltar a instituir algum tipo de home office ou não. É uma coisa que todas as empresas, não só as jornalísticas, estão discutindo muito. A comunicação entre as pessoas tem sido bastante complicada, porque às vezes é diferente você ver uma pessoa ali, ela senta mais ou menos perto e aí você sabe que você precisa falar alguma coisa com ela, você dá 10 passos e fala, olha, essa matéria que você está fazendo, a gente está publicando alguma coisa, vamos fazer alguma coisa conjunta, não sei o que e tal. É diferente isso de você ter que enviar um e-mail, você tem que lembrar da pessoa, enviar um e-mail e tal. Então toda a questão de você estar remotamente prejudica bastante a comunicação em coisas muito triviais que às vezes dão resultados grandes depois, assim, às vezes até de você publicar uma coisa que outra editoria já estava sendo feita, porque apesar dessa divisão de editorias, o mundo não é dividido Todo em mundo faz. editorias como o jornal. Então, às vezes, muita coisa a gente fica, nossa, isso será que a gente publica em economia ou na editoria internacional? Isso a gente publica aqui ou lá, tal. Novamente, o exemplo do esporte, eu achava muito engraçado quando eu tinha alguma coisa sobre Neymar e Bruna Marquezine, porque nunca se sabia
publicava na parte das celebridades ou do esporte, assim, sempre ficava essa briga entre Não eles. publicava, né? Se não publicasse era melhor. Não vamos E o pior é publicar, que né? publicava e virava a coisa mais clicada do site, assim, era uma coisa astronômica. Então todo mundo ficava brigando pela matéria e tal. Mas o mundo não é dividido em editorias como os jornais, né? Então tem muito essa coisa de às vezes você tá atrás de um assunto e outra editoria também tá atrás do mesmo assunto e acaba que a gente bate cabeça. E com essa comunicação remota tem se batido muito mais cabeça do que antes. Mas de modo geral as coisas estão saindo muito melhores do que o esperado, assim. Acho que ninguém imaginava que desse para se fazer um jornal impresso inteiro com todo mundo de casa, obviamente com exceção das pessoas que trabalham na gráfica, né, na parte gráfica ali de imprimir o jornal, entregar o jornal, que não tem como você fazer isso de casa, mas o produto jornal, sim, tem sido feito de casa e apesar das dificuldades maiores de comunicação, assim, à distância, mesmo até de pessoa, porque assim, um jornal como o Estadão tem repórteres que estão lá desde os anos 70, assim, então são pessoas que têm uma carga enorme de experiência e que não necessariamente sabem como lidar com uma reunião pelo Hangouts, por exemplo, não sabem, talvez, enfim, tem uma certa dificuldade com tecnologia porque não é da época deles, assim, não tem como você obrigar a pessoa a, em 2 meses, aprender tudo sobre como mexer no Hangouts, como fazer uma call. Então, existem esses pequenos problemas técnicos que acontecem mesmo. Eu imagino que não só no jornalismo, mas todos os setores estão enfrentando isso. Mas, apesar disso, a coisa está se saindo melhor do que o esperado, assim, a gente está conseguindo se adaptar bem a esse momento. Tá, o Luiz Indrinas está falando que o papo está muito bom, e ele falou isso, né? Que apesar do home office ser bom, é necessário para o jornal e outras atividades, a troca ainda é muito importante, né? No jornalismo, então, tá em loco é muitas vezes essencial, você tem que estar lá, né? O jornalismo cultural talvez aí tenha digamos, uma precedência, uma coisa boa em relação aos outros, né? Porque já que não, as coisas não estão acontecendo, né? Então, o jornalista está em casa mas para os outros estar lá é muito necessário. Você falou também dessas outras pessoas do jornal que muitas vezes as pessoas que não são do jornalismo esquecem, né? Que é o fotógrafo, que é das pessoas que mais trabalham no jornal, né? E aí ele faz as pautas mais, né? Ele tá com você aqui, vai fazer um teatro, daí ele vai, sei lá, teve um assassinato, daí ele vai não sei onde. Trabalha muito, né? Assim, os fotógrafos de jornal. Os caras da gráfica, esses que você está falando, né? Que fazem a parte visual, as pessoas enfim, que limpam a redação, aquela redação gigantesca ali, né? Quer dizer, o jornal tem todo também essas pessoas que, digamos aí, invisíveis entre aspas, que trabalham, né? E isso tudo está sendo mantido, como você sabe disso um pouco, André? Todo esse exército aí de pessoas, elas estão sendo mantidas pelo jornal. Tem muita gente que é terceirizada também, né? Então, acho que também tem aí uma galera do jornalismo que está passando dificuldade também, né? Que muitas vezes a gente não pensa. Sim, tem muita gente terceirizada jornalista e não jornalista, assim, eu sei que, por exemplo, a equipe de limpeza, de segurança é terceirizada e, assim, não faço a menor ideia de como tá essa questão especificamente lá. Eu imagino que eles estejam mantendo, talvez com um número reduzido de pessoas, não tem como você deixar de fazer manutenção, enfim. Por exemplo, tem toda a equipe que presta suporte técnico, assim, às vezes a gente dá um problema, você não consegue publicar uma matéria, tem uma equipe que vai te atender, enfim, e que é terceirizada. Então tem todo esse exército de pessoas por trás do jornalista que também estão trabalhando. Tem muito jornalismo, o jornalismo tem esse problema hoje em dia, né, das pessoas terceirizadas e tudo. Eu sei que muitas dessas pessoas ainda estão trabalhando, mesmo de casa, mas eu não sei, eu não tenho tanto contato assim com muita gente para saber como que está sendo essa rotina. Mas eu sei que a gente recebeu um e-mail recentemente que 90% dos funcionários do Estadão estavam trabalhando em home office. Então é uma quantidade assim bastante significativa contando tudo, né? Contando desde o motorista até o jornalista, assim, até Os o. motoristas também, né? Como trabalha motorista de jornal. Sim, nossa, ele vai do jogo de futebol pro show, pro teatro, pro assassinato.
Ele junto com o fotógrafo, eles trabalham demais. Trabalho muito. A gente está chegando nos últimos 5 minutinhos aqui, a hora passa rápido, eu sempre falo isso todo dia, mas é verdade. Eu queria que você falasse um pouco, que você desse algum tipo de indicação para as pessoas que querem entender um pouco sobre jornalismo cultural, o que, enfim, coisas que você está lendo, coisas específicas sobre jornalismo cultural e alguma outra coisa que você queira indicar para as pessoas nesse momento aí, para passar por este momento complexo que estamos passando. Muito importante de se falar, que é o livro do Sérgio Augusto, que é um grande crítico de cinema, colunista do Estadão, escreveu para vários jornais, ele escreveu no Pasquim, enfim, e ele lançou um livro recentemente reunindo as críticas dele, enfim. Eu acho que é um excelente exemplo de jornalismo cultural bem feito ali. É um cara que ele não só cobre os assuntos que são importantes ali, mas ele tem uma baita visão, assim, ele relaciona coisas. Você lê os textos do Sérgio Augusto, eles são uma torre de Babel de coisas sendo relacionadas, mas assim de uma forma brilhante. Enfim, tem muitos profissionais que eu acho incríveis assim no jornalismo cultural, que muitas vezes eles reúnem os artigos deles, né, em livros, e eu acho que sempre é uma oportunidade brilhante de se compreender mais sobre como funciona uma cobertura cultural, enfim. Talvez o jornalismo cultural seja um dos poucos locais de um jornal em que você consegue, depois de um tempo, reunir os seus textos e publicar em livro, porque o jornalismo político, depois de uma semana, aquele texto ninguém mais... ele perdeu o valor ali é, independente, ele tem mais um valor como um documento histórico do que aconteceu em tal dia, mas o jornalismo cultural não, ele te permite reflexões um pouco mais é, Amplos. avançadas, sofisticadas, enfim, então eu acho que é interessante, sempre que tem é, algum lançamento que reúna isso, acho que é interessante de se ir atrás. E eu acho sempre muito bacana aquilo do jornalismo literário que a gente falou no começo da conversa. Eu tenho um livro de jornalismo literário, até pela editora Patuá, chama Corações de Asfalto, que eu acho que não sei nem se dizer se é um subgênero do jornalismo cultural ou se são primos distantes ali, mas eu acho que é uma forma muito diferente de se olhar para o cotidiano e que é um misto de jornalismo e literatura que só o jornalismo literário consegue proporcionar. E acho que é uma forma interessante para a quarentena, porque na quarentena a gente está sendo obrigado, pelo menos as pessoas que podem ficar em casa, é claro, estão sendo obrigadas a olhar a vida de um outro modo. Assim, você está descobrindo cantos da sua casa que você não percebia. Então você tem esse olhar quase de repórter, de pegar minúcias, enfim. E o jornalismo literário ele tem essa coisa de pegar uma pessoa anônima, por exemplo, e traçar um perfil dela como se ela fosse a pessoa mais incrível do mundo e, enfim, você descobre que ela é, de fato, uma pessoa incrível. Essa beleza na normalidade, assim, que eu acho que o jornalismo literário traz muito. Então, acho que são dicas bacanas pro pessoal que tá de quarentena tentar olhar as coisas de uma maneira diferente. Essas coletâneas de críticas, né, de jornalismo cultural e o jornalismo literário, não só o meu livro, mas assim, a Eliane Brum tem livros maravilhosos de jornalismo literário, Gay Talese, Tom Wolfe, tem grandes é, profissionais, enfim, nessas áreas que acho que são boas dicas para a quarentena. Tá bom, André, super obrigado por você ter vindo, foi ótimo, muitos assuntos, né? A gente tem mais 1 minutinho aí, fora, você falou da Piauí, fora a Piauí e, claro, né, o jornal que você trabalha, que é o Estadão, tem algum outro veículo que você acha que pode ser bacana para ser lido dentro desses? A 451 tem tido umas matérias muito legais, é uma revista, principalmente de literatura, né? Então ela tem uma cobertura cultural bastante sofisticada, assim, ela é um veículo que eu acho que está se sobressaindo bem, assim, nos últimos tempos. E eu acho bem bacana. Tem, por exemplo, o Rascunho, é uma publicação literária do Paraná que é maravilhoso, assim, eles publicam resenhas, entrevistas, ensaios, artigos, sempre no jornalismo cultural, assim, que eu acho que são realmente muito bons. O Suplemento Pernambuco, que é da CEP, né, lá do Recife, é incrível também. Tem muitas entrevistas, ensaios, críticas. Tem muitas publicações
regionais ou nacionais. O Relevo, por exemplo, é uma publicação independente que está aí há mais de 10 anos, e você eles são incríveis, assim, e eles têm um jornalismo, assim, muito ousado nesse sentido, um jornalismo cultural até de ser brincalhão, lembra um pouco o Pasquim nesse sentido. O Cândido, que é também do Paraná. O Paraná tem uma tradição bastante forte de jornalismo cultural. O Cândido é da Biblioteca Pública de Curitiba e ele tem também muitos artigos interessantes, publica contos, publica ensaios, enfim, tem várias publicações culturais para além da imprensa tradicional que eu acho que são muito boas e que merecem atenção. Tá bom. Obrigadão, viu, por você ter vindo. Tem gente entrando agora. A matéria vai ficar no IGTV, então vai estar aí no meu perfil. É só clicar, daqui a pouquinho ela entra. Obrigadão por você ter vindo, André, foi ótimo. Obrigado pelo E bom convite. É um trabalho prazer aí, nessa labuta assistir. dura desse jornalismo de casa aí. Obrigada, Cida está agradecendo também. Amanhã eu estou aqui de volta para as 11 da manhã para conversar sobre algum assunto de escrita e esse momento que a gente está vivendo. Obrigadão, viu? Tchau, obrigada a você. Abraço. Tchau, Tchau, obrigada a tchau. todo mundo que veio.